Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Paulo Araújo e estou aqui em nosso espaço pedagógico para dialogar com vocês sobre mais uma temática de conhecimentos pedagógicos que é bastante cobrada em editais, em concursos para a carreira educação. Mas antes de começar a abordagem sobre a temática proposta de hoje, quero aqui fazer um convite para você para se inscrever nas redes sociais do Espaço Pedagógico. Se você não acompanha o Espaço Pedagógico aqui no YouTube, então já inscreva-se aqui em nosso canal, já ative o sininho e também já deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com alguma pessoa. O Espaço Pedagógico também está no Instagram e também estamos no Telegram. Então não deixe de seguir o Espaço Pedagógico nas redes sociais para ter acesso a uma diversidade de aulas e materiais que auxiliará você nesse processo preparatório de estudos. Hoje, pessoal, no nosso conteúdo pedagógico ao meio-dia, que é o nosso quadro aqui no YouTube, eu quero falar com vocês sobre uma teoria da aprendizagem e do desenvolvimento. É uma teoria que explica como ocorre a aprendizagem, né? E essa teoria é o inatismo. O inatismo, a título de prova, ele também pode aparecer com outras nomenclaturas. O inatismo pode ser chamado de racionalismo e pode ser chamado também de apriorismo. Então, todas as vezes que você ver na prova a nomenclatura segundo a concepção de aprendizagem racionalista ou apriorista, está se referindo ao inatismo. Das concepções que giram em torno do desenvolvimento e da aprendizagem, eu acredito que o inatismo é uma das mais fáceis de se entender e quando é cobrada em prova, é bem tranquilo também resolver questões sobre ela. Deste modo, eu quero aqui trazer para vocês pontualmente algumas características principais da concepção inatista e logo em seguida responder de modo breve também apenas 6 itens para que você visualize como esse conteúdo é cobrado em prova e como é fácil identificar conceitos-chave, né, chaves da corrente inatista, tá certo? Então vamos lá aprender sobre o inatismo, apriorismo ou racionalismo. Vamos lá então? Pois bem, para início dessa conversa, eu vou trazer aqui dois ditados populares. Com certeza você já ouviu esse ditado: filho de peixe, peixinho é. Ou também você já ouviu e já falou esse ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Pois então, esses dois ditados populares, eles expressam um pressuposto da concepção inatista. Esses ditados populares, eles mencionam a forma como se é, né, a forma como se nasce, a forma como algo surge, permanece dessa forma ao longo da vida. E esses ditados populares, eles se associam à corrente inatista porque o inatismo ele prega um determinismo biológico. Olha só, temos aqui um conceito-chave da corrente inatista, da concepção de aprendizagem inatista, o determinismo biológico. Da mesma forma que nós temos no ditado, pau que nasce torto, morre torto, filho de peixe, peixinho é, aplicando isso para a aprendizagem, significa dizer que não é inteligente porque não nasceu é inteligente, né? É inteligente é porque nasceu inteligente. Então, a corrente inatista ela prega um determinismo biológico. É bom também pontuar que essas concepções que giram em torno do desenvolvimento e da aprendizagem, assim como as tendências pedagógicas, elas estão atreladas a um determinado momento histórico. Dessa forma, nós também podemos afirmar que essas concepções que giram em torno da aprendizagem, elas não são neutras, elas estão ligadas a um determinado momento histórico, tá certo? E ela se manifesta na educação. Então, o inatismo se caracteriza pelo determinismo biológico. Dentre outras características, podemos citar que a corrente inatista
ela sustenta a ideia de que as pessoas naturalmente carregam aptidões, né, certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária, ou seja, já quando nasce. Então, nasceu desse jeito. É uma perspectiva do dom, né, de que a pessoa já nasce com aquilo, né? Outra característica, essa concepção ela motivou um tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e organizando. Em resumo, na concepção inatista, o estudante aprende por si mesmo. Então, a interferência do educador é a mínima possível. Por quê? Porque se o sujeito já nasce com as predisposições, se o sujeito já nasce com determinados conhecimentos, então, no campo educacional, a mediação aí, o papel do professor será apenas de organizar, né, esse saber, esse conhecimento do sujeito. Então, a concepção inatista, ela valoriza aí os fatores de ordem endógena, né? Então, valoriza os fatores de ordem interna. Então, os fatores internos, eles possuem aí um papel fundamental para o desenvolvimento dos sujeitos. Então, essa concepção inatista é a concepção do dom, é a concepção que entende que o sujeito já nasce com aquilo. E quem foi o principal precursor da concepção inatista? Foi Platão. Platão foi o principal precursor da concepção inatista e ele acreditava de que as pessoas nascem com saberes adormecidos e esses saberes precisam ser organizados para se tornar conhecimentos verdadeiros. Então, olha só, é a concepção do dom. A pessoa já nasce com ele, tá certo? Deste modo, se essa concepção inatista, ela entende que o sujeito já nasce com predisposições, já nasce com conhecimentos, né? E apenas ao longo da vida aí vai organizar esses conhecimentos, qual é o papel do meio, né? Qual é o papel do ambiente no desenvolvimento do sujeito? Porque esse sujeito que já nasce com essas predisposições, ele vai estar inserido no meio. Será que o meio de alguma forma vai influenciar esse processo, esse desenvolvimento do sujeito? Sim ou não? Pois então, olha só. A concepção inatista, ela entende que o meio ele tem pouca influência no desenvolvimento. E por que tem pouca influência? Tem pouca influência porque o sujeito já nasce com as predisposições. Vai apenas organizar esse conhecimento ao longo da vida. Então, estas são as concepções, as características da concepção inatista. E você pode se perguntar o seguinte: sabendo que o nosso concurso é para a área da educação, né? Sabendo que o nosso concurso é para atuar no campo educacional, é importante também refletir como essa concepção ela se manifesta nas práticas escolares, tá? Então é bom entendermos também que, de alguma forma, essa concepção de aprendizagem, né, ela se manifesta nas práticas escolares. De que forma se manifesta? Vamos exemplificar. Em sala de aula, quando um estudante está, por exemplo, com dificuldade em ler e escrever, em se apropriar do sistema de escrita alfabética. E aí o professor tenta algumas possibilidades, algumas estratégias para que a criança se aproprie do sistema de escrita alfabética e aí a criança não consegue aprender com as intervenções realizadas. E quando o professor fala assim, não, fulaninho aqui, ela não consegue aprender não. Eu conheço a mãe dela, é desse jeito também. Olha aí o ditado, filho de peixe, peixinho é. Então, na sala de aula, por exemplo, nessa situação, o professor está aí aplicando um determinismo biológico, né? Só porque ele conhece a mãe e a mãe tem dificuldade, a mãe não conseguiu aprender, a criança também não consegue aprender, né? Então, este é um exemplo da forma como a concepção inatista ela se manifesta nas práticas escolares, tá certo? Vamos aqui agora fazer alguns exercícios para a gente visualizar como este conteúdo é cobrado em prova. Vamos lá, então? Primeira questão diz assim para a gente, você que está assistindo esta aula agora ao vivo, né? Você pode participar comigo aí no chat, você pode deixar o seu comentário, dizer se o item é correto ou se o item é errado.
Hoje é domingo, eu sei, mas domingo também é dia de estudos. Vamos lá, então? Primeiro item para a gente. O nosso primeiro item diz assim, olha só. Eu já deixei marcadas, né, em destaque algumas palavras-chave aqui das questões. Olha só. A concepção de que o ser humano, olha só, nasce pré-determinado biologicamente, ou seja, já nasce com os fatores, né, com elementos biológicos já prontos, olha só. A concepção de que o ser humano nasce pré-determinado biologicamente, que o ambiente, olha só, tem pouca influência no seu desenvolvimento e que devido a esses aspectos, o nascer predeterminado biologicamente e pouca influência do ambiente, olha só, a educação exerce um papel limitado. Sim, são princípios da concepção inatista de desenvolvimento. Afirmativa correta, né? Se a concepção entende que o sujeito já nasce predeterminado biologicamente e de que o meio tem pouca influência, a educação aí vai ter um papel limitado, né? Porque qual vai ser o papel aí? Apenas de organizar esse conhecimento que já está no indivíduo. Portanto, item 1 é um item correto. Viram aí características que eu citei e que as bancas trazem aí nas provas. Por isso que eu falei que é bem tranquilo responder questões relacionadas à concepção inatista da aprendizagem. Próxima, diz assim pra gente, olha, os postulados inatistas servem para justificar práticas pedagógicas espontaneístas ou a pedagogia do dom. Olha o que eu falei. Do reforço das características inatas, de que o sujeito já nasce com aquilo. Em relação à responsabilidade do sucesso escolar, é correto afirmar que se encontra em quem? No educando, no pedagogo, no educando na escola ou no pedagogo na escola? É claro de que é no educando. E por que na concepção inatista a responsabilidade do sucesso escolar é colocada no educando? É porque ele já nasce com as predisposições. Então, se ele foi bem, então foi por causa dele. Se ele foi mal, é porque ele já nasceu com isso e não vai aprender de jeito nenhum. Então, a concepção inatista ela atribui o sucesso escolar ao próprio educando, porque este sujeito, né, já nasce, segundo essa concepção, com predisposições. Já nasce já nasce pré-determinado biologicamente. Este é o termo-chave. Vamos aqui para a questão 3. Olha só. A abordagem inatista traz a concepção de que a prática pedagógica, olha só, não advém de situações contextualizadas. Ela quem? A prática pedagógica baseia-se nas capacidades básicas do ser humano. A afirmativa correta. Se o sujeito já nasce com as predisposições, se o sujeito já nasce pré-determinado biologicamente, né? O contexto pouco terá influência, muito menos uma prática contextualizada terá influência, porque o sujeito já tem essas predisposições postas, né? Então essa concepção ela vai basear-se nas capacidades básicas do ser humano. Afirmativa correta. Item 4, olha só, segundo a concepção inatista, o desenvolvimento biológico é determinante para a aprendizagem. É determinante? Sim, é determinante. Olha só, o processo de ensinar e aprender só pode acontecer à medida que o educando estiver maduro para aprender. Afirmativa correta. É uma concepção também maturacionista, né? Portanto, afirmativa correta e que tem o desenvolvimento biológico como determinante para a aprendizagem ou não. Item 5. A concepção inatista, ela parte do pressuposto de que os acontecimentos que ocorrem após o nascimento não são essenciais, é verdade, fundamentais ou importantes para o desenvolvimento do ser humano. As qualidades e capacidades básicas, olha só, já se encontram basicamente prontas e em sua forma final no nascimento. Isso aqui é a questão de que já nasce pré-determinado biologicamente, correto. Depois, há pouca diferenciação qualitativa e quase nenhuma transformação ao longo da vida. Afirmativa correta, porque leva em conta as questões biológicas, pré-determinadas biologicamente. Vamos lá para o próximo.
Questão de número 6 e última. A concepção inatista de desenvolvimento, olha só, desvaloriza os fatores endógenos. O que são fatores endógenos? São os fatores internos ao sujeito, né? Nós temos aí fatores endógenos e exógenos, né? Na verdade, ela desvaloriza, né, os fatores exógenos, né? Os fatores externos ao sujeito não têm grande relevância. Então, já encontramos aqui um erro da questão. Olha, ela não desvaloriza os fatores endógenos. Assim, nada pode ser feito externamente para estimular o processo de aprendizagem. É uma intervenção limitada, né? Isso pode ser observado nas escolas, na valorização das aptidões inatas e da prontidão, ocasionando práticas preconceituosas e equivocadas na sala de aula. Finalzinho correto, mas esse início aqui está errado, porque a concepção inatista, ela valoriza os fatores de ordem endógena, né? Valoriza os fatores internos. Deste modo, pessoal, encerramos aqui a nossa exposição sobre a concepção inatista, que também pode ser chamada de racionalismo ou apriorismo. Esta foi mais uma aula, mais uma dica pedagógica do Espaço Pedagógico. Se você não segue o Espaço Pedagógico no Instagram, YouTube ou Telegram, siga o quanto antes. E se este conteúdo ajudou a você, eu tenho certeza de que pode ajudar também outras pessoas. Então, compartilhe esse conteúdo com alguém, ajude o Espaço Pedagógico também a compartilhar saberes, porque você sabe que o nosso espaço é um espaço para compartilhar saberes e é um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E mais uma vez, fica aquele convite, olha, siga o Espaço Pedagógico nas redes sociais, está aqui abaixo na descrição do vídeo, e também no link abaixo você pode adquirir os materiais gratuitos e pagos aqui do Espaço Pedagógico. Valeu, gente, e até amanhã no nosso conteúdo pedagógico ao meio-dia. Tchau, tchau!